Sejam muito bem-vindas a esta aula de hoje. Aqui eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você a ensinar seu filho a comer para crescer com saúde, sem estresse nas refeições. Para quem não me conhece, meu nome é Isabela Pesutti, eu sou mãe, endócrino pediatra e hoje eu vou falar sobre as comidas que não alimentam o seu filho. Então, o que são essas comidas que não alimentam? O que eu quero dizer com isso? Bom, eu quero dizer que são aquelas comidas ultraprocessadas, tá? São aqueles alimentos produzidos pela indústria, tá? Que sofrem aí várias técnicas de processamento, né? E que levam muitos ingredientes: açúcar, sal, óleos, aromatizantes, conservantes, alimentos que muitas vezes a gente substâncias, né, que a gente nem considera alimentos, na verdade, né? São componentes assim desconhecidos, que a gente não sabe nem do que se trata, né, na lista de ingredientes. E geralmente são alimentos muito densos em energia, tá? São altamente calóricos, mas são pobres em nutrientes, tá bom, gente? Então, são alimentos com muita caloria, com muito sal, açúcar, com muita gordura, especialmente gordura saturada, gordura trans, porém, são naturalmente pobres em proteínas, em fibras, em micronutrientes. O que são micronutrientes? Você pode estar se perguntando. Micro parece uma coisa assim, uma bobagem, mas não é bobagem não, tá? Micronutrientes são as vitaminas, são sais minerais. Então eles são muito importantes, né, para nossa saúde. Por exemplo, é o ferro, o cálcio, a vitamina C, a vitamina B12, a vitamina A e etc, né? Claro que muitas vezes, o que a indústria faz? Ela adiciona essas vitaminas, uma lista de vitaminas, mas nesses alimentos, né, ultraprocessados, mas não é a mesma coisa, absolutamente, de comer a comida de verdade, né, naturalmente rica nesses micronutrientes. Essas comidas que não alimentam, elas são produzidas para serem irresistíveis, tá? Esses alimentos, eles são hiperpalatáveis, ou seja, eles são altamente saborosos, tá? E são relativamente baratos, têm longa data de validade e são muito convenientes, muito práticos. Além disso, a indústria alimentícia, né, ela investe pesado mesmo em pesquisas, né, para deixar esses alimentos altamente viciantes, sabe, gente? É tudo bem estudado mesmo. Tem estudos até com ressonância magnética, né? Então a pessoa come aquele alimento e eles fazem imagens do cérebro na hora que a pessoa está comendo para ver se tá ali ativando, né, a área do cérebro relacionada ao prazer, tá? Então a indústria, ela pensa a formulação ideal para aqueles alimentos se tornarem viciantes. Desde o sabor, a textura, o cheiro, tá? Eles pensam na combinação perfeita mesmo. Por exemplo, um biscoito recheado tem uma combinação perfeita aí de crocância e cremosidade. Isso, gente, provoca um mix de sensações na nossa boca, tá? O que deixa aquele alimento muito mais interessante, não é nada monótono, tá? E dá muito mais prazer. Outro exemplo, refrigerante. Eles estudam
a quantidade ideal aí de gás com açúcar, né, para provocar aquele prazer quando a gente toma, né? Então, isso aqui é um alimento hiperpalatável, é a combinação perfeita aí de gordura, açúcar e sal, né? E esses alimentos, eles ativam nosso cérebro, nosso centro de recompensa do nosso cérebro. Esses alimentos, eles liberam dopamina, que é o hormônio do prazer, o que faz com que a gente não consiga comer só um, tá? E eles não dão saciedade mesmo, né? O corpo, ele não reconhece como comida. A gente não consegue comer só um e a gente come mesmo sem fome. Além disso, de todos esses estudos aí em relação ao alimento em si, também tem todo um marketing por trás, né? E as estratégias de marketing desses alimentos são altamente agressivas. As embalagens são lindas, são super atrativas, né? São apelativas mesmo, gente. Para nós adultos, são muito atrativas. Imagina para as crianças, né? Tem embalagens coloridas com super-heróis favoritos, os super-heróis da época, tá? Então, são irresistíveis para a criança, né? A criança pode ver aquela embalagem pela primeira vez na vida que ela vai provar direto, é impressionante, mesmo nunca tendo visto aquilo, né? Quão atrativo é, e ela sabe, parece e é gostoso mesmo, tá bom? Tem também as embalagens verdes, né? Ou embalagens que transmitem a ideia de saúde, né? De bem-estar, tá? Essas embalagens que passam essa sensação aí de que você precisa consumir aquele alimento para você ser saudável, sabe? E além disso, nos supermercados, esses alimentos, eles ficam dispostos assim em locais estratégicos, né? Na linha dos olhos mesmo, né? E também nas filas dos caixas. Porque aí você tá ali já indo embora, pagando e tá pegando aqueles alimentos ali ultraprocessados, né? Na fila já. Por exemplo, refrigerante que eu falei, suco de caixinha, biscoitos de todos os tipos, né? De vários tipos, cookies, né? Salgadinhos de pacote, bolos de pacote, bisnaguinhas, presunto, peito de peru, barrinha de cereal, tá? Pão de forma integral, tá? Iogurtes com mais de 2 ingredientes, macarrão instantâneo, pizza congelada, comida congelada, temperos prontos, molhos prontos. Então, assim, uma variedade de alimentos, né, gente? Até mesmo aqueles compostos lácteos que são feitos para bebês a partir de 1 ano de idade. Então, gente, são alimentos que muitas vezes as mães compram para a família, para as crianças, achando que estão fazendo melhor, tá? Que estão fazendo melhor para os filhos. Tão forte e tão convincente é a divulgação desses produtos, tá? Quantas famílias, gente, eu já não atendi que economizam, famílias carentes que economizam o dinheiro que não tem para comprar. Então, eles economizam o dinheiro para comprar esses produtos, né? Deixam de comprar frutas porque acham que esses alimentos são melhores, tá? Eu já atendi várias no Hospital das Clínicas, famílias que não tinham dinheiro para comprar fruta, já que compravam davam preferência para esses iogurtes, por exemplo, tá? Esses iogurtinhos que valem como um bifinho, eu não sei se você já viu falar deles,
né? E aí as mães falavam comigo, eu lembro muito bem de uma falando assim: ó, doutora, ele não come direito, mas eu compro tudo certinho, eu compro de tudo para ele. Lá em casa tem suco, tem iogurtinho, né? E falava. Então, ela achando que estava fazendo a maior vantagem, tá bom? E a criança não consumia frutas, não queria nem comer comida. No tempo da nossa avó, esses alimentos, eles não faziam parte da base da alimentação da população, né? Existiam esses alimentos, mas a gente consumia de forma mais ocasional, né? As pessoas da época, né? Só que essa indústria, ela foi crescendo tanto que hoje esses alimentos, eles estão muito incorporados na vida das pessoas, como se não fosse possível viver sem esses alimentos. E esses alimentos, eles não são comida de verdade, tá? Por quê? Porque comida de verdade é aquela que vem da natureza e que a gente consome sem nenhuma ou com pouca modificação, tá? Por exemplo, frutas, legumes, verduras, cereais, né? Arroz, leguminosas, feijão, grão de bico, carnes, leite, ovos, iogurte de 2 ingredientes, castanhas, cacau, tá? Então, isso é a comida de verdade, né? É o alimento in natura ou minimamente processado. E por que é importante vocês saberem disso? Eu já falei um pouco aqui, né? Porque é importante as crianças não terem como base aí esses alimentos, porque são alimentos pobres em nutrientes. E ter uma alimentação saudável, rica em nutrientes, tá? É um dos pilares fundamentais para crescer bem, para crescer com saúde. Eu já até falei aqui outro dia, gente, eu fiz um curso em Harvard e eu fiquei muito impressionada com os dados que eles mostraram, os estudos, né? Então a gente já sabe, assim, que ultraprocessado faz mal, que ter uma alimentação que não é saudável faz mal, mas eu fiquei impressionada com os dados, né, dos estudos mesmo científicos. Eles mostraram lá que uma alimentação inadequada é responsável por mais mortes do que qualquer outro fator de risco, tá? Quais são os fatores de risco? Tabagismo, sedentarismo, etilismo, estresse, tá? Outra coisa que eles mostraram é que 1 em cada 5 mortes no mundo está associada a uma alimentação inadequada, tá? A uma alimentação ruim. Tô falando de adultos, né, gente? Que têm problemas e acabam morrendo por colesterol alto, hipertensão, obesidade, diabetes. Tudo isso causado por uma alimentação ruim, uma alimentação inadequada, tá? Só que muitas doenças, dessas doenças que a gente chama aí de doenças do estilo de vida, né, que são doenças preveníveis, essas doenças, elas têm início na infância, tá? Então a vida dessa criança, ou seja, quantos anos ela vai viver e como ela vai viver, que adulto que vai ser essa criança, isso depende muito da alimentação que ela vai ter ainda na infância, tá bom? Então, não é uma coisa, depois no futuro ela dá, né, quando ficar adulto melhora a alimentação, não. Já na infância já tá tendo repercussão, tá? Muitas vezes uma repercussão que a gente não vê, mas que vai impactar a vida futura dela, tá bom? Muitas vezes já começa a impactar no presente também, tá? Muitas crianças estão acima do peso, né? Impactando ali o presente. Mas muitas vezes são impactos, são repercussões
que não são aparentes ali na infância, mas que vão ter repercussão na vida futura, entendem? E tem um estudo muito interessante, um estudo, gente, recente, tá? Que saiu numa revista muito conceituada, o Journal of American Medical Association, que é o JAMA Pediatric, tá? Saiu em junho de 2021 esse estudo científico. O que eles fizeram? Eles acompanharam o consumo alimentar de mais de 9.000 crianças, tá? Crianças britânicas, desde 7 anos até 24 anos de idade. Foram crianças que nasceram na década de 90. E aí, eles viram, no final, né, desse acompanhamento, eles viram que as crianças que comiam mais alimentos ultraprocessados, elas eram mais propensas a estar acima do peso, a estarem obesas quando adultas, tá? Isso é óbvio, né? Mas foi provado, né? Comprovado também de forma, né? Por estudo científico mesmo, tá bom? As crianças nesse estudo, elas foram divididas em 5 grupos. Então, no primeiro grupo, no grupo mais baixo, os alimentos ultraprocessados, eles faziam parte, eles representavam aí 1/5 da dieta total das crianças. E no grupo mais alto, esses ultraprocessados representavam mais de 2/3 da alimentação dessas crianças, tá? E eles viram que tinha uma relação de dose e resposta. Quanto maior era o consumo de ultraprocessados, mais essas crianças ganhavam peso ao longo da infância até a vida adulta, tá bom? E aí, a conclusão desse estudo foi que crianças precisam ser protegidas dos alimentos ultraprocessados, desses alimentos ricos em açúcar, sal e gordura saturada. Tem outro estudo recente também, na verdade esse um pouquinho menos recente, mas ainda, e é bem interessante, um estudo que foi feito dessa vez com adultos. Mas é legal esse estudo porque ele foi feito com um estudo experimental, né? Então eles agruparam, pegaram um grupo de adultos, dividiram em 2 grupos e confinaram esses adultos por 2 semanas, tá? Para o primeiro grupo, eles deram comida de verdade. E para o segundo grupo, eles deram junk food, né? Ultraprocessados, tá? Uma refeição de comida de verdade tinha a mesma caloria de uma refeição de ultraprocessado, tá? Eles fizeram a equivalência. Só que eles forneciam comida, as pessoas podiam comer em ambos os grupos a quantidade que quisessem. E aí, o que eles viram? Eles viram que o grupo que recebeu ultraprocessados, esses adultos acabaram comendo muito mais e ganharam peso, comparado com o outro grupo, né? Que eu acho que até perdeu peso, que recebeu comida de verdade, tá? E o que eles viram? Eles concluíram que esses alimentos ultraprocessados, eles não dão saciedade, que a pessoa acaba comendo muito mais do que precisa, tá? E eles concluíram também que uma estratégia eficiente para prevenir e para tratar a obesidade é diminuir o consumo de ultraprocessados. Então, gente, existem vários estudos demonstrando a associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e o aparecimento de várias doenças. Como eu disse, doenças que começam na infância. Muitas vezes são só aparentes na vida adulta, mas começam na infância, tá? Então, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, doenças do coração, câncer, tá bom? Por isso é tão importante esse conhecimento, essa conscientização
E é tão importante a gente agir nesse sentido de diminuir o consumo desses alimentos, dessas comidas que não alimentam. Agora eu vou dar um exemplo assim, um exemplo do que seria consumir pouco alimento ultraprocessado no dia a dia, né? Então, assim, o ideal é que a família tenha uma alimentação baseada em comida de verdade, né? Eu vou contar para vocês, por exemplo, como que foi hoje aqui em casa. Vou dar um exemplo prático mesmo. Hoje de manhã, no café da manhã, a gente fez uma batata doce cozida com um queijo Minas derretido, tá? E aqui tá frio, a gente comeu também uma banana com canela, eu esquentei no micro-ondas. No meio da manhã, os meninos comeram mexerica, que é uma fruta que tá na época, né, na minha região, nessa época aqui de inverno, tá bom? Na hora do almoço, a gente comeu arroz, feijão, tinha um bolo de carne moída, que a gente fez no forno, e tinha cenoura, brócolis, couve-flor, tinha tomatinho, alface e beterraba, tá? E a gente comeu manga também na salada e depois a gente comeu manga de sobremesa também. Isso foi o que a gente comeu no café da manhã e no almoço de hoje. Você vê que é uma comida simples, não tem nada demais, tá bom? É comida de verdade e não precisa ser complicada, tá bom? Aí você pode estar pensando assim, mas meu filho não come isso, ele não gosta disso, ele só gosta de arroz e nuggets, por exemplo. E aí eu te falo, se ele só gosta disso, é porque ele só tá acostumado a comer isto, né? Ele só aprendeu a comer isso, tá bom? Mas comer é aprendido, né? As crianças, até nós adultos, podemos aprender a comer novos alimentos, tá bom? Existe um caminho a se percorrer para ajudar seu filho a gostar de novos alimentos. E eu falo assim, nesse caso em que a criança só gosta de arroz e nuggets, qual que seria um primeiro passo, né? Um pequeno primeiro passo. Seria substituir, por exemplo, o nuggets comprado por um nuggets caseiro, tá? Eu recomendo fortemente que você leia o rótulo de um nuggets comprado, tá? Muito provavelmente você nunca mais vai ter coragem de comprar esse nuggets de novo, tá? E dar para o seu filho. Outra coisa que eu escuto muito, especialmente quando eu tô lá no consultório e eu dou algumas opções mais saudáveis para a pessoa substituir os ultraprocessados. Por exemplo, a criança toma leite com achocolatado, aqueles achocolatados industrializados que são puro açúcar, né? E aí, ao invés de eu falar assim, não, toma leite puro, né? Porque a criança não tá acostumada, então ela não vai querer de forma alguma. Eu sugiro substituir, então, o achocolatado por um cacau, né? Começa com cacau 50%, depois vai passando para os 70%, né? Diminuindo a quantidade de açúcar, né? E aí eu escuto muito assim, quando eu falo isso, eu escuto muito a mãe falando assim, mas ele não gosta, doutora, de chocolate amargo. Eu já tentei. E aí, gente, de novo aquilo, é claro que ele não vai gostar de cara, né? É claro que ele não vai gostar do chocolate amargo porque ele tá acostumado com o outro, né? E ele nunca vai passar a gostar se você continuar comprando o achocolatado, tá bom? Então você tem que parar de comprar esse e continuar ofertando leite com cacau, nem que você coloque açúcar, como eu disse, e vá diminuindo aos poucos, para ele ir acostumando, tá? A gente não pode desistir de cara na primeira recusa, tá? Porque essa recusa é natural, esse estranhamento é natural. E ele só vai conseguir comer o chocolate amargo e gostar dele à medida que ele acostumar com isso, tá bom? Eu, por exemplo, já acostumei tanto com chocolate amargo que quando eu como, né, um chocolate 70%, que quando eu como um chocolate comum, eu acho muito doce, né? Eu tenho uma sensação ruim, né? Eu falo, esse chocolate não é bom, né? Eu acho muito doce, porque eu já acostumei com o contrário, né? Então tudo é costume,
tá bom? A gente treina o nosso paladar. E aos poucos, e é sem desistência, e é continuando a oferta. Outra coisa que eu escuto muito é assim: ah, doutora, mas ele não almoça, eu tô desesperada. Ele não quer comer comida, ele só quer comer biscoito. E assim, gente, isso é mais do que esperado se tem o biscoito, né, gente? É difícil a criança que vai preferir comer a comida do que o biscoito. Tá bom? Como eu já te expliquei, o biscoito, ele é feito para ser muito desejado, né? Ele é rico em açúcar, em gordura, em sal, na proporção correta, ele é hiperpalatável, tá bom? Ele é feito para a gente não conseguir comer só um. A embalagem é maravilhosa, as crianças adoram, tá bom? Além disso, o biscoito, ele vai suprir, especialmente porque ele não vai comer só um, né? Ele vai suprir toda a demanda calórica daquela criança naquele dia. E é uma caloria vazia. Então, só tem caloria, né? Não tem nutrientes, como eu já disse. E aí, como supre todas as necessidades calóricas da criança do dia, porque é um alimento muito calórico, a criança não vai ter apetite para comer comida, né? Ela não vai querer comer a comida, ela nem precisa em termos de caloria, ela nem precisa de mais caloria, né? Então, nessa situação, a primeira coisa a se fazer é não comprar biscoitos, tá bom? Eu já atendi, gente, tem um caso que eu sempre lembro, que ficou muito marcado para mim quando eu trabalhava no centro de saúde aqui de Belo Horizonte, né? E eu atendi um bebê de 12 meses de vida, ou seja, de um aninho, um bebê muito acima do peso, que foi encaminhado para mim, inclusive, né, pela equipe de saúde, porque era um bebê que estava obeso mesmo, muito acima do peso. E quando eu fui examinar essa criança, eu vi que além do excesso de peso, era uma criança, eu olhava as mãozinhas, né, a conjuntiva, eu via que era uma criança muito pálida. E quando eu pedi um hemograma, que é um exame de sangue, eu vi que essa criança tinha uma anemia grave, né, uma hemoglobina de 7. Então, quer dizer, essa criança, a alimentação dela era baseada em leite, sucos artificiais e biscoitos. Essa criança não aceitava comida e tomava muito leite engrossado com aquelas farinhas. Sabe aquelas farinhas que a indústria faz para convencer a mãe de que são muito nutritivas? Farinhas feitas especialmente para a mãe comprar para a criança e pôr no leite. Então, essa criança comia, a alimentação dela era basicamente leite com essas farinhas e sucos e biscoitos. Então, essa criança, ela tinha o que a gente chama hoje de fome oculta. Era uma criança acima do peso, mas com falta de nutrientes, né? Com uma anemia grave, tá? Então, muitas vezes essa fofura, esse excesso de peso do bebê, especialmente, é visto como saúde, tá? E isso não quer dizer que a criança tá com saúde, tá bom? Pelo contrário, essa criança, além de estar acima do peso, ela tava com uma deficiência de ferro, tá bom? Por uma alimentação totalmente inadequada, baseada 100% em alimentos ultraprocessados, quase 100%. Bom, então diante disso, dessa situação aí que a gente vive num mundo em que a comida ultraprocessada bate na nossa porta, o que a gente tem que fazer? Né? A primeira coisa que eu recomendo é não comprar alimentos ultraprocessados para nossa casa, tá? Esses alimentos não devem fazer parte da rotina da alimentação da nossa família, dos nossos filhos, tá bom? Isso não quer dizer, gente, que a gente não possa, por exemplo, comer uma pizza em casa, comer um bolo em casa, até porque sempre tem uma opção mais saudável para substituir aquele alimento ultraprocessado. Por exemplo, você pode fazer uma pizza caseira, não é difícil, tá? Você pode fazer um bolo caseiro. Aliás, falando em bolo ultraprocessado, gente, como que pode aqueles bolos de pacote, né, que muitas vezes as mães compram, como eu disse, na melhor das intenções, compram para as crianças levarem de merenda, né, de lanche para a escola. Aqueles bolos de pacote, como é que pode eles durarem mais de um ano no pacote, tá? A data de validade é de um ano. O que tem naqueles bolos que fazem eles durarem um ano no pacote?
né? É uma coisa assim impressionante, né? Bom, então, segunda coisa é abastecer nossa casa com comida de verdade, né? E comida de verdade e gostosa, tá bom, gente? E saborosa também, porque comida de verdade pode e deve ser gostosa, tá bom? Então, é parar de comprar os ultraprocessados e abastecer nossa casa com comida de verdade. Outra coisa que a gente precisa sempre lembrar é de privilegiar as frutas, legumes e os vegetais da época, né? Porque quando é alimento da época, são alimentos aqui mais baratos, mais saborosos e com menos agrotóxicos, tá bom? E assim, gente, vocês não precisam e nem devem ser radicais, tá bom? Como eu já disse, costumo dizer, a gente não deve existir nenhum alimento proibido, tá bom? Só a gente não ter em casa esses alimentos ultraprocessados, tá bom? Eu vejo muitas mães sendo radical do tipo assim, até 2 anos de idade não dão nenhum açúcar, nenhum grão de açúcar para criança. Radical mesmo, seguem radical recomendação. Açúcar proibido até 2 anos. Ok, tudo bem, mas eu vejo muitas que fazem isso e a partir daí perdem o controle totalmente, pode tudo a partir de 2 anos, como se fizesse algum sentido isso, né? Nada até 2 anos e depois pode tudo, tá bom? Outra coisa que não faz sentido também é você comprar um alimento ultraprocessado, ter na sua casa, ter no armário e ficar fiscalizando. Não pode comer, só pode comer um, só pode comer 2, eu vou deixar só 2. Isso também não faz sentido, tá bom? A ação tem que ser anterior, é não comprar, é não ter em casa, tá bom? E outra coisa, gente, por último, é aprender a ler os rótulos, tá? Os ingredientes dessas comidas embaladas. Tem muita diferença, por exemplo, de um macarrão para o outro. É uma coisa assim, impressionante, tá? Então, tem macarrão de um ingrediente só, tá? Que você pode comprar, que pode fazer parte da sua alimentação, né? Melhor ainda se for integral, tá? Mas existem outros tipos de macarrão, aqueles instantâneos, que, assim, são impressionantes. Os ingredientes que têm até gordura vegetal hidrogenada na composição, tá? Cuidado para não ser enganado também por embalagens bonitas, como eu disse, embalagens que passam a ideia de saúde, tá? Muitas vezes tem lá na frente 0% gordura trans. A gente sabe que tem uma legislação aqui no Brasil, né, que permite que seja colocado na embalagem 0 gordura trans quando aquele alimento tem menos de 0,2 gramas de gordura trans por porção. Ou seja, não é 0 na verdade. E a gente não come só uma porção, né? A gente come muitas porções, às vezes a gente come o pacote. E a gordura trans quanto menos a gente consumir, melhor. O ideal é que a gente não coma gordura trans, tá? Então você tá achando que você tá comendo aquilo que não tem gordura trans, mas tem um pouquinho, tá? Então, e aí você come várias porções, você tá comendo muita gordura trans na verdade, tá bom? Mas, gente, não é também para ficar neurótica, tá bom? Você lê rapidamente o rótulo. Com o tempo fica bem mais fácil, você se acostuma, você vai direto na lista de ingredientes e com o tempo você fica expert já em substituir um alimento com muito ingrediente ou com um alimento desconhecido por alimentos de no máximo 2, 3 ingredientes, com tudo que você conhece, tá? Então, isso é prático, com o tempo fica mais fácil, tá bom? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. Então, gente, concluindo, né? Eu acho que o mundo da comida de verdade é um mundo de alimentos deliciosos, saborosos, gostosos, que vale a pena, né? Que vale a pena. O seu filho, ele precisa, se ele ainda não gosta, ele precisa aprender a comer comida de verdade, né? E o primeiro passo é parar de comprar esse outro tipo de comida. Esse outro tipo de comida que, como eu disse, é comida que não alimenta, tá bom? Aí você, nossa, mas meu filho não gosta de comer, né? Você pode ver até uma live
que eu já fiz, que tá nas minhas redes sociais. Eu fiz uma live sobre comer é aprendido, tá bom? Lá eu explico as 3 formas de aprendizagem de novos alimentos. Então eu recomendo você ir lá ver se é o caso aí na sua casa, tá bom? Bom, é isso, gente. Se você acha que esse conteúdo ele pode ser útil para alguma mãe, para alguma família que você conhece, compartilha, envie esse conteúdo, me siga nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, todos Crescer Bem, tá bom? Te vejo na próxima aula e até mais. Beijo!